Quem nunca ouviu ou disse a frase, até amanhã se Deus quiser? Usamos esta expressão todos os dias. Se Deus quiser eu vou melhorar, se Deus quiser eu passo no concurso, se Deus quiser vamos viajar nas férias. Mas será mesmo que pensamos assim? Colocamos mesmo nossa vida, desejos, problemas, o futuro nas mãos de Deus? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Confiamos mesmo que Deus sabe o que é melhor para nós? Se Deus quiser, é o nosso tema de hoje. Este é o programa CPT Cristo para Todos, produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. É muito comum ouvirmos ou falarmos frases como: se Deus quiser, vou passar no vestibular. Eu vou ter filhos, se Deus quiser. Estou doente, mas vou sair dessa se Deus quiser. Todas estas situações e algumas outras ações dependem exclusivamente da vontade de Deus? Quais são os seus planos para a vida de cada um de nós? O ser humano tende a pensar que Deus está distante e não tem nada a ver. Na verdade, não. Deus, Ele é que controla, que conduz todas as coisas, né? Ele tem um propósito, o mundo permanece por causa de Deus. Olha, eu acredito assim que Deus sempre tem uma vontade para todas as situações da nossa vida. E a vontade dele sempre é a melhor. Mas ele nos ama tanto que ele ainda deixa que a gente faça a vontade da gente, mesmo sabendo que muitas vezes essa nossa vontade vai dar errado. É mais ou menos como a mãe, o pai com o filhinho, né? Muitas vezes percebe que ele vai cair, mas mesmo assim deixa ele dar os passinhos, porque são necessários também para o aprendizado, para o crescimento dele. O ser humano ele faz planos, ele procura projetar o futuro, ver o que ele quer alcançar no dia de amanhã, ele tem desejos, tem expectativas. Eu não domino tudo, eu não tenho todo o domínio sobre o dia de amanhã, mas é uma expressão de confiança e uma declaração de fé também, porque se supõe, quem diz isso, que creia em Deus e que esse Deus, de alguma maneira, interfere e intervém na vida, ou pode interferir. Pode realmente ser uma confissão de fé, se Deus quiser, né? Se essa é a vontade de Deus, né? Dentro daquela certeza de que tudo coopera para o bem, né? De que Deus está no comando e Ele vai guiar tudo para o bem na minha vida. Pode ser também algo que é falado sem consciência, né? O uso do nome de Deus em vão, né? Um jargão. Eu gosto muito de uma explicação que Lutero deu no segundo mandamento, né? Dizendo assim, é para a gente cuidar com que as criancinhas, desde pequenas, aprendam a usar o nome de Deus de forma correta, né? Não usando o nome de Deus para a mentira ou para o reforço da mentira. Então, por exemplo, se Deus quiser, por exemplo, eu usar isso contra mandamentos expressos, né? Isso é uma coisa ruim, né? E não presta, então às vezes se quer esconder o nome de Deus, né? Por outro lado, também dizer de forma assim, levianamente, eu acho que não é lá muito legal, né? Agora, tem um lado bom, né? O lado bom é a vida da gente ficar dependente, né? De Deus, nosso trabalho ser abençoado por Deus. Um exemplo bem claro, o apóstolo Paulo estava em Éfeso, né? Então aí o pessoal queria que ele ficasse mais um tempo lá, ele tinha que sair na sua viagem missionária. Aí eles assim, na hora da despedida, se Deus quiser eu vou voltar aí para vocês, né? Então, se o apóstolo Paulo pode usar esta expressão, né, isso também permite que a gente possa usar o lado bom. Era para ser assim. Está tudo escrito. Muitas pessoas acreditam que não importa o que ocorra em sua vida, ela já está toda planejada. É como se cada dia fosse a página de um livro que vai se cumprindo desde o dia do nascimento. É certo ou é errado pensar assim? É evidente que muitas coisas acontecem por erros nossos, por falhas nossas. Deus nos dá a liberdade, né, de agirmos seguindo a nossa consciência, seguindo a nossa intuição, seguindo
a nossa vontade, né? Então, muitas coisas ruins que acontecem é por consequência de planejamentos errados, de decisões erradas, de escolhas erradas que nós fazemos. Deus, sim, Ele está no comando de todas as coisas. Não cai um passarinho do céu sem que Deus permita. Agora, Deus é tão bom que Ele diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo quando nós, na nossa avaliação, julgamos que algo está errado ou que foi um fracasso, muitas vezes, da ótica de Deus, da perspectiva de Deus, aquilo que aconteceu foi o melhor para nós. Eu posso dizer, bom, se Deus quiser, né, nesse sentido da confiança, aí fica um se Deus quiser bom, né, na confiança dele. Se os planos dele forem outros, ele vai nos fazer entender e nos fazer compreender. Eu tenho visto que muitas vezes são os momentos mais complicados, né, que a gente consegue compreender a mão e a bondade de Deus assim tão próximo. Como alguém disse assim, Deus se revela também nas nossas cruzes, né? O mundo como nós vemos hoje aí, todas as suas fragilidades, né? O próprio Jesus diz, é do coração do homem que brotam os maus desejos, os homicídios, o adultério. O mundo como está aí hoje é obra do ser humano. Deus criou o mundo perfeito, deu para aquele que era a coroa da criação, o ser humano, deu autonomia, deu capacidade de decisão para administrar, né? E o ser humano, então, no momento que dispensa Deus, trouxe influência sobre a criação de Deus. Se Deus permitiu, mesmo que seja muito difícil de aceitar naquele momento, mas Deus sempre tem um propósito. E Deus sempre tem um bom propósito, porque Deus não é vingativo, Deus não retribui com o mal, Deus sempre quer o bem dos seus filhos. Por que uns sofrem e outros não? Isso é uma coisa que não nos cabe achar os motivos, né? Jó é um exemplo bíblico, né? De um homem temente a Deus que sofreu muito, né? Perdeu família, filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, e ele queria um motivo. Né? Ele queria saber por que Deus tinha permitido isso. E em nenhum momento, no livro de Jó, nós vamos encontrar Deus dando a Jó essa resposta. Porque a coisa é mais ou menos assim, nós não conseguimos olhar um segundo para frente na nossa vida. Né? E Deus, ele consegue olhar 1000 anos para trás, ele consegue olhar o presente, consegue olhar o futuro. E nessa visão de Deus, ele avalia as coisas de uma forma diferente de que nós avaliamos. E aí, muitas vezes, ele conduz as coisas de forma que nós não entendemos. Se as coisas não ocorrem como planejadas, atribui-se a responsabilidade a Deus. Mas o próprio Deus nos deu o livre-arbítrio, que nos dá poder de decisão sobre a nossa vida e escolha de nossos próximos passos. O ser humano ele tem livre-arbítrio, mas também Deus também, de alguma maneira, se faz presente na nossa vida, né? E ele tem um grande plano, que nós vivamos submetido ao seu projeto de vida. Quando a gente usa a palavra livre-arbítrio, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o que o ser humano tem hoje livre-arbítrio? Nós podemos dizer que o ser humano não tem livre-arbítrio em questões verticais. Por exemplo, ele não tem o poder nele de decidir a respeito se ele vai crer ou não em Deus. Na visão cristã luterana, a fé é uma obra de Deus. Nós temos livre-arbítrio nas questões horizontais, né? É claro que aqui no mundo a gente tem o livre-arbítrio, né? Pode escolher se alimentar ou não, fazer regime ou não, ir à igreja ou não, coisa parecida, né? Mas aí tem se eu fosse por essa rua aqui não teria acontecido o acidente, já que eu fui por lá, aconteceu. Aí nós entramos nesse campo em que é bom a gente estar sempre de acordo com a palavra do Salmo 91, né? Assim, na confiança de que Deus cuida da nossa vida, nos abençoe. E aí sim, Ele nos deu razão, nos deu pensamento, nos deu, vamos dizer assim, para nós não sermos robôs, né, dirigidos por Ele, assim, né? Para nós tomarmos as decisões e sermos prudentes e atenciosos e não querer viver assim no abuso da confiança em Deus, como o diabo propôs para Jesus, né? Te atira daqui para baixo que Deus vai te sustentar. Justamente porque nós temos o livre-arbítrio, né, nós não podemos dizer assim que nós vivemos a fatalidade, o fatalismo, né, o determinismo.
porque se fosse assim, nenhuma ação humana seria necessária, né? Nenhum planejamento, nenhuma intenção de agir, de mudar as coisas, de mudar a realidade, de transformar, porque tudo estaria determinado. E também nos traria uma desculpa para todas as coisas que nós fazemos, né? Deus tem um plano para as pessoas. Como saber quais são os seus caminhos ou se ainda estamos andando neles? Ele tem um plano, sim, com certeza. Falando dos filhos de Deus, né? Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10 diz lá: nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras, que Ele de antemão preparou. A fé é uma obra que Deus produz em nós, e até mesmo as boas obras, aquilo que nós vamos fazer como filhos dele neste mundo, já foi preparado por Ele, de antemão. Nós estamos dentro desse grande projeto de Deus, mas muita coisa do que nós fazemos depende imediatamente das nossas ações, das nossas decisões. Mas Ele, Deus, na sua grandeza, na sua bondade, para que nós andemos no seu caminho, Ele pode ir redirecionando o nosso viver. Mas para nós sabermos se andamos no caminho de Deus ou não, precisamos olhar isto à luz da sua própria palavra, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Eu acredito assim que a melhor maneira da gente entender os planos de Deus é conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada. E principalmente a vontade de Deus revelada em Cristo Jesus, o seu Filho. Porque quando a gente olha as coisas dessa ótica, a gente sempre vai ver os planos de Deus numa perspectiva maior. Porque uma coisa é a gente olhar o dia a dia, olhar apenas a vida como se ela se limitasse a esse plano terreno, a essa existência. Outra coisa é a gente olhar a vida dentro de uma perspectiva eterna, sabendo que aqui nesse mundo nós estamos de passagem, aqui nós somos forasteiros, peregrinos. Deus tem a presciência, né? Ele conhece, Ele sabe, Ele de antemão, qual é a história da nossa vida. Todos os nossos dias estão na ciência de Deus. Nós temos atuação e responsabilidade para a condução da nossa vida, né? Eu gosto muito do Salmo 139, onde diz que todos os nossos dias já estão determinados. Mas eu não entendo essa palavra como se houvesse um destino, ou que há um destino já pré-estabelecido. Eu entendo assim que Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem um objetivo para a nossa vida. Que, aliás, é muito claro na Escritura. O objetivo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E Jesus também mostra que o Pai tem a vontade que todos conheçam qual é essa verdade. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente percebe que Deus, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para todas as pessoas. Mas Deus não é um tirano, Deus não é um ditador, Deus não é alguém que impõe isso. Deus apenas convida, Deus sugere, Deus mostra o caminho, mas Deus não obriga ninguém a confiar nisso. Deus não obriga ninguém a trilhar esse caminho. Então, veja, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho estabelecido, Deus tem um destino para o ser humano, mas Deus não obriga o ser humano a rigorosamente seguir esse roteiro. O nosso andar nos planos de Deus, ou no caminho de Deus, é justamente ter esse relacionamento com Ele. E quando nós temos esse relacionamento, Ele evidentemente também colabora com o nosso viver nesse mundo. Então, muitas vezes as nossas decisões são depois direcionadas ou encaminhadas pelo seu plano. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se não fosse a ação de Deus no mundo, de forma direta, muitas vezes, e de forma imediata, através de pessoas, esse mundo já não existiria mais. Quando se fala em salvação e vida eterna, nós não podemos decidir sobre o nosso futuro. Através do Espírito Santo, Deus nos dá a fé.
A nossa única escolha em relação a isso é rejeitar o presente dado a nós pelo próprio Deus. Deus, na verdade, quer que todos andem no seu caminho, que todos cheguem ao conhecimento daquele projeto de vida que Ele tem para nós em Cristo, da nova vida, que é um caminhar para o céu, mas já experimentando essa nova vida também aqui, onde ela se complementa no que nós chamamos de céu, na eternidade. E essa é a vontade dele, mas muitos dentro do seu próprio livre-arbítrio podem opor-se a esse projeto de vida, né? E mesmo rejeitar essa proposta de vida eterna, de céu, que ele oferece para toda a humanidade. Então, quando a gente, em Cristo Jesus, né, que se revela na Bíblia, a gente começa a ver a vida dessa forma, a gente também começa a compreender os planos de Deus, a gente começa a compreender as ações de Deus de uma forma diferente. E aí a gente consegue dizer amém, assim seja, mesmo quando o nosso coração humano gostaria de dizer, olha, não concordo. Ou por que o Senhor permitiu isso? Mas a gente diz amém porque a gente compreende, não por mérito da gente, mas porque Deus, Espírito Santo, através da sua palavra, nos ilumina, nos fortalece e nos dá esse entendimento para nós aceitarmos a santa e boa e misericordiosa vontade de Deus na nossa vida. Quando alguém crê, é a ação de Deus, né? Quando alguém não crê, é porque a pessoa tem esse poder de rejeitar Deus. Esse poder está em todos nós, mas Deus, de uma certa forma, está sempre insistindo com todo ser humano. E quando alguém diz, eu creio, é porque ali então o Espírito Santo conseguiu agir, converter. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que todos sejam salvos. Então, felizmente, as grandes questões, a gente não precisa nem dizer se Deus quiser, porque Deus já as revelou na Sagrada Escritura. Deus já revelou que Ele deseja que todos sejam salvos. E Deus já revelou que a vontade dele é que todos sejam salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho dele, que veio ao mundo e morreu na cruz para salvar todos os pecadores. Deus já revelou que Ele mesmo cria a fé que o ser humano precisa para ser salvo. Através do batismo, da palavra, da Santa Ceia, o Espírito Santo age criando a fé, preservando essa fé, pela qual Deus nos declara justos e herdeiros da vida eterna. É evidente que nas coisas menores do dia a dia, nas nossas decisões aqui neste mundo, Deus nos dá a liberdade de escolher e às vezes a gente fica meio em dúvida. Mas aí nós podemos ter a certeza que mesmo quando as coisas não aconteçam como nós gostaríamos que acontecessem, Deus está no comando. Deus é que está conduzindo e guiando conforme o seu santo propósito. Na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, temos ali uma expressão que nos ajuda a refletir sobre o que Deus quer. Diz assim, faça a tua vontade na terra como no céu. Temos sim desejos, sonhos, necessidades, anseios, mas colocamos tudo nas mãos de Deus, que em sua sabedoria e misericórdia nos dará segundo a sua vontade e não a nossa. E tenha certeza que o que Deus quer é o melhor para a nossa vida, ainda que não entendamos. E o melhor de tudo, que Ele quer que todos sejam salvos pelo que Cristo fez por nós na cruz. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Acesse também o nosso site e assista a outros programas. Fique com Deus e até mais.